Sejam todos bem-vindos para mais um episódio. Meu nome é Alberto de Carvalho. Hoje a minha convidada é Marinela Pedro, mentora e terapeuta. Seja bem-vinda mais uma vez, Marinela Pedro. Muito obrigada, doutor Alberto, pelo convite. Dizer que é sempre um prazer estar contigo, sobretudo porque os nossos valores se alinham muito e Exatamente. espero, com todo o coração, poder ajudar ali em casa. Boas. Hoje vamos falar sobre uma conversa profunda que, por norma, causa muita pressão silenciosa às mulheres. Os desafios invisíveis da mulher moderna. O que é isso, Marinela? Desafios invisíveis da mulher moderna. Bem, na verdade, eu acredito, vou só ali dizer uma correção, Certo, porque eu acredito que os nossos desafios não estão assim tão invisíveis, muito pelo contrário, estão sim, mesmo bem visíveis. visíveis. Então, para nós entendermos essa mulher moderna e os seus desafios, nós precisávamos recorrer à história, entender um pouquinho o que é que nos trouxe a esses desafios, né? Para nós podermos citar esses mesmos desafios. Certo, Então, essa mulher moderna que somos hoje é um conjunto, é uma construção de várias outras idades históricas e várias outras mulheres e conflitos sociais antigos. Então, ao longo dos anos, o conceito sobre o que é ser mulher foi sofrendo algumas transformações. Antes, a mulher era muito vista como aquela mantenedora do do lar, da lar. paz, aquela mulher graciosa que os valores carregava em si, nos seus atos, os valores da feminilidade e, claro, por conta das transformações sociais, Sim, hoje em dia a mulher viu-se colocada numa numa posição. posição em que um dos maiores desafios que ela enfrenta tem sido a perda da identidade. Fora a perda da identidade, também o fator da comparação constante, né? Hoje em dia, pelo facto de nós termos um menu de várias opções, acabamos por não saber o que fazer. E vamos então nos perdendo, tentando agradar, se não os homens, vamos tentando agradar as feministas e não conseguimos encontrar de facto a nossa própria voz, falar por nós mesmas. Boas. Eu tenho aqui uma pergunta que é muito interessante. A mulher moderna está realmente feliz ou apenas aprendeu a fingir bem? Nós temos estado a aprender a fingir bem. Por quê? Porque todos os conceitos que hoje nós carregamos são inimigos da própria felicidade que nós buscamos. Porque não se pode ser feliz numa sociedade em que não se reconhece os aspectos fundamentais da mulher. Sim, E para ajudar ali as mulheres que nos estiverem a ouvir, e isso exatamente. também me foi questionado através do podcast passado, eu vou perguntar ao Dr. Alberto se quiséssemos falar sobre o podcast Motivational Career, a quem é que nós teríamos que contactar? A mim, neste caso. Por quê? Por razões óbvias de criação, sou fundador. Uhum. E se tivéssemos que entender a mulher, quem é que nós precisaríamos começar por contactar? Ela própria. Mas não foi ela quem se fez. Ok, então quem seria? Teríamos que ir ao fundador da mulher, Ok, certo? sim. Porque se for para falarmos sobre o Motivational Career Career Podcast, Podcast. tínhamos que falar Com o diretamente com o Alberto. Dr. Alberto. Se tivéssemos que falar com a mulher, não a mulher particular, mas a mulher gênero, quem é que nós tínhamos que contactar? Dali Criador. que o criador. E quem é esse criador da mulher? Vamos obter várias respostas dependendo das nossas crenças. Então, qualquer mulher que quer se livrar desses desafios constantes, ela precisará estar em contato com seu Criador. E esse Criador não é a mãe, não é a avó, mas é o Criador mesmo da mulher. Exatamente. Doutora, as redes sociais libertam a mulher ou estão a transformar a mulher numa vitrine de comparação? Eu digo isso porque, Uhum. pelo que nós vimos hoje em dia, há mais comparação nas redes sociais do que propriamente liberdade. Uhum.
Bem, as redes sociais vão ser sempre uma vitrine. Antes eram os álbuns fotográficos e hoje são as redes sociais. Ok. Por quê? Porque é nas redes sociais em que nós temos a oportunidade de colocar recortes sobre a nossa vida e de assistir também o recorte Dos outros. da vida alheia. Exatamente. Então, é impossível não haver essa comparação, e aqui diga-se que comparação nem sempre é prejudicial do jeito que se coloca, Sim. mas no caso específico em que colocou, sim, as redes sociais estabelecem essa comparação. Na antropologia da mulher, já há uma necessidade da mulher em ocupar território, né? A mulher tem essa necessidade de ocupar território, de ser vista, de ser a mais bonita, de ser Exato. a mais querida. E são mesmo. Então, as redes. Não, mas se estabelece nesse contacto entre mulheres. Ou seja, Exatamente. se tivermos 5 mulheres, há uma necessidade nossa e às vezes inconsciente de ser a mais vista, a mais bonita, a mais falada. Então as redes sociais vêm também estabelecer essa disputa. Não é à toa que vê-se muitas pessoas discutirem por likes. O que é que a doutora Marinela normalmente vê nas suas mentoradas? Qual é o ponto de vista delas sobre a comparação no dia a dia? Eu sei que, diante de tudo isso que acabou de explicar, existe aquela comparação que é saudável, Sim, né? E explicou muito bem, né? É inevitável, a sim. comparação vai sempre existir. Então, qual é a visão das suas mentoradas já agora com relação a isso? Um dos motivos pelos quais eu sou procurada é muito por conta da dependência emocional e carência afetiva. Pois. E a falta de gestão desses dois elementos é que, de certa forma, coloca um acento tônico nas comparações. Porque a mulher, por conta de vários fatores, tem essa dificuldade de se sentir suficiente. Muito por conta do ambiente em que ela cresceu, muito por conta das crenças que ela foi construindo ao longo do seu crescimento. Então ela está constantemente a se comparar. Em busca de quê? Em busca Validação. de validação. Agora saltou uma vista uma questão muito importante. A dependência emocional e carência afetiva é um problema da mulher moderna? É um problema não só da mulher moderna, mas como de mulheres de outras épocas também. Sim, é E exatamente aí onde eu sim, queria chegar. sim. Pode continuar, A mano. título de Exemplo. exemplo, nas minhas mentorias eu falo muito sobre um personagem que é a Madame Bovary, e quem quiser tem o filme dela. Por acaso nas minhas mentorias nós acompanhamos o filme e também tem o livro. O título é Madame Bovary e Madame Bovary fala muito bem sobre a dependência e a carência afetiva feminina. Até onde é que essa carência afetiva nos pode levar? O personagem é muito bonito. Quem puder, por favor, Sim, sim. assista, ou leia o livro. Ler é sempre melhor, mas se não puder, tem ali o filme disponibilizado no YouTube. Porque a mulher, por conta de muitas questões, e não é só o abandono parental, Sim, sim. as novelas que nós vamos assistindo, os filmes, as músicas que nós ouvimos, tudo isso constitui a nossa percepção sobre o ser amada. E claro, a realidade é muito É muito diferente. diferente, sim. Se o doutor, depois desperdiçar algum tempo, vai perceber um comportamento padrão nas mulheres que ouvem a Anitta, nas mulheres que ouvem Marília Mendonça e atualmente nas mulheres que ouvem Ana Joyce. As da Marília Então, Mendonça são mais românticas. são mais é dali que está o perigo, né. Por Exatamente. quê? Porque essas músicas, fazem com que a própria mulher corra em busca de uma alimentação que não existe, de um amor fantasioso que não corresponde à verdade. Doutora, E eu isso sou, eu alimenta sou a da nossa carência. geração também que ouviu Leonardo, Leandro e Sim. Leonardo. Uhum. E Leonardo, uma boa parte das letras das músicas de Leonardo era se eu soubesse, se eu Sim. pudesse, Uhum. sou culpado. Ou melhor, o Leonardo era sempre o culpado nas Sim. músicas. Sim. Se calhar Sim. é disso que fez de nós, se calhar, a geração supostamente melhor que esta. Sim. Tem uma qualidade que eu observo muito nos senhores de 50, de Em diante. 60 em diante. A partir dos Os de 50, 40 os não, de doutor. 40 não estão Ei, que nessa pena, conversa, que mas pena. os de 50 para cima, alguns com quem eu tenho contacto, Sim, sim. apesar de terem sido mulherengos e Uhum. prontos, não cumprirem lá com os seus deveres, carregam uma certa cortesia.
E E sensibilidade. essa sensibilidade, e essa cortesia não se vê nos jovens atuais. Mas tem a ver com os Tem tempos. a ver com os tempos, com a educação, dali Exatamente. A que informação. toda a informação que for plantada em um ambiente despreparado Sim. não causará bons Será que resultados. isso aconteceu com a nossa geração, doutora? Aconteceu, Não, me digas aconteceu com isso, a doutora. nossa geração. Será? Infelizmente aconteceu com a nossa geração, por quê? A noção de amor que nós temos é muito perturbada. Será? Sim, nós temos um amor imaginário que não se verifica na realidade. O amor, na sua essência, requer sacrifício e não propriamente busca por prazer. E nós não estamos a nos sacrificar por isso, doutora? Não, nós estamos a nos sacrificar para sermos amados, infelizmente, mas falta em nós a disposição sincera de amarmos. Isso se verifica mesmo até no dia a dia. Como é que nós podemos identificar a falta de amor entre os pares e entre as pessoas que convivem na sociedade? Antigamente, se nós víssemos uma mulher despida a andar na rua, independentemente do que fosse, urgentemente uma senhora já disponibilizava o seu pano para Para o cobrir. cobrir a nudez daquela mulher. Sim. E hoje não, o que é que nós fazemos? Telefones. Filmamos. Então, antigamente, se viesse alguém bater a nossa porta a pedir comida, nós hoje em dia fechamos a porta com muito mais facilidade. E nós vimos de mães que abrigavam até pessoas estranhas porque, enfim, entendiam que aquela pessoa precisava de ajuda. Então, essa falta de amor, claramente que hoje em dia corremos muito mais riscos do que no passado, né? Sim. Deve-se pontuar isso. Exige uma certa cautela, mas é visível a falta de amor e paciência entre nós. Mas nós somos filhos de pais supostamente bem-sucedidos, doutora. Sim, Onde é que bem-sucedidos terá falhado? é dessa disposição, porque a prática do amor, e aqui não é só porque a religião diz, mas o amor requererá sempre sacrifício. E nós, nos relacionamentos, nós estamos em busca de ser amados e não de amar propriamente. Quando é que nós sentimos que nós amamos verdadeiramente? Quando estamos dispostos a dar tudo de nós sem esperar nada em troca. 2 exemplos sobre Uhum. tudo, doutora. Por exemplo, quando nós nos importamos, nós fazemos isso ali. Vou dar um exemplo agora concreto que até acabei por falar Sim, com o sim. doutor. Por exemplo, o que eu contei sobre a minha filha, Sim. né? Eu estar 5 dias Sem sem dormir, dormir, por mas conta ainda da assim situação. acordar e sorrir, não ralhar com elas, não brigar com o mundo, porque entendo que a maternidade, o exercício da maternidade implica ficar sem dormir em prol da minha filha que encontra-se doente e entender que o mundo não vai me dar nada em troca. É Exatamente. só mesmo o meu dever, o compromisso do meu dever. No caso dos relacionamentos, porque as pessoas gostam muito quando se fala de De relacionamento, relacionamentos, sim, né? porque é o problema É, maior. nem é até mas pronto. Então, o que é que acontece? No caso do relacionamento, um exemplo aqui bem vivo é eu a minha esposa, gosta muito de elogios, né, por Ok. exemplo. Ela gosta muito de elogios e sente-se amada, aqui as linguagens do amor, sente-se amada quando ouve elogios. Mas eu, Alberto, não gosto de elogiar. Tenho problemas em fazer elogios. Só que o elogiar a minha esposa é o que vai fazer com que ela seja feliz. Então, o sacrifício do amor, o que é que é? Apesar de eu, Alberto, não gostar de elogiar, eu entendo que elogiar seja um bem. Dá uma Então, eu mentoria. eu vou abdicar dos meus gostos Sim, para fazer o meu dever. Isso é o exercício de amor. É fazer o que deve ser feito, apesar do frio ou não na barriga. Então é esse sacrifício que o amor pede. E muitas das vezes nós não conseguimos. É só nós verificarmos a nossa sociedade e a forma de como nós, mulheres, nos relacionamos com o homem. Nós, mulheres, achamos, por exemplo, que o sexo é moeda de troca. sim. E não é. É um compromisso que nós assumimos ao casarmos com alguém, que eu vou servir essa pessoa. Os homens acham, por exemplo, que sustentarem a casa é um favor que estão a fazer à esposa e não é. E que só têm que continuar a sustentar caso a mulher for burrinha, Ok, né? ok. Então, o sacrifício do amor é precisamente isso, entender o que é o teu dever.
Doutora, terá esta falta de sacrifício do amor alguma ligação com a forma como os casais se unem? Também. Tempo e contexto? Também, também, porque nós hoje nos relacionamos de forma muito egoísta. Se tivéssemos que fazer uma caricatura da sociedade atual, eu faria uma caricatura das pessoas olharem para os seus umbigos. Sim, sim. E hoje estamos todos interessados no nosso umbigo e não entendemos quais são as necessidades da outra pessoa. E quando nós nos relacionamos, nós não nos relacionamos para nós. Eu estou aqui a ter essa conversa com o doutor, porque nós vamos aqui estabelecer uma troca, né? Eu não venho só receber. Eu sei que ao sair da minha casa e ao vir para aqui, eu preciso entregar algo. Então, Exatamente. nos nossos relacionamentos precisa ser assim. Eu preciso ter noção do que eu entrego para esse relacionamento, que eu estou a me relacionar com essa pessoa. A independência financeira fortaleceu ou destruiu a mulher moderna? É aquilo que estávamos a falar anteriormente. Qualquer benefício colocado em mãos alheias não produzirá bons esforços, né? A dependência financeira é fundamental. É importante que as mulheres sejam independentes. Mas agora, a dependência financeira também veio tirar um quê da construção. Mas como, doutora? Por quê? O que é que acontece? Antes, as nossas mães por conta até mesmo de dependerem financeiramente dos nossos pais também, tinham alguma cautela em tomar certas decisões. E enquanto permaneciam, arranjavam um mecanismo para que aquele relacionamento continuasse. Sim. Hoje, nós, mulheres modernas, caímos numa ilusão de acreditarmos que a dependência financeira é que nos vai salvar de todos e quaisquer conflitos relacionais. E não vai. E nós acreditamos também que o homem, aliás, na sociedade angolana, o homem é muito visto como provedor. Infelizmente, as pessoas, de todo o contexto que a provisão é, as pessoas resumiram a provisão à capacidade de custear, a dinheiro. E não é verdade. O próprio homem Pode não dar angolano amor, também mas custear tudo. pode. O homem, até inclusive nas nossas famílias, e nem precisamos ir distantes, o poderoso, aquela pessoa respeitada, aquela pessoa que tem determinados benefícios, é sempre o que tem dinheiro. Nós, própria sociedade, nós não respeitamos as pessoas só por índole, só por caráter. Nós queremos ver sempre como é que ele se veste, o que é que ele conduz, quanto dinheiro tem, quanto é que pode pagar. Então, a própria sociedade reduziu a importância masculina a dinheiro. Se esse homem não tem condições de me dar dinheiro, se eu consigo por mim mesma construir o meu patrimônio, para o que é que eu preciso de dinheiro? E vou aproveitar essa deixa para deixar uma reflexão às mulheres, um questionamento. Sim. A mulher que se entende moderna e independente financeiramente. Então, você, mulher, se você é independente financeiramente, para o que é que você precisa de homem? Porque você precisa de saber para o que é que você precisa de homem para atrair as pessoas certas. Quais são as tuas necessidades? Para o que é que você pretende estar em um relacionamento? Esse relacionamento que você pretende estar é para o quê? É para te trazer o quê? É para fazer o quê? Porque se for só para. E a mulher moderna e independente tem isso na cabeça, né? Ela está à procura de um serviçal, de um Pois. homem que vai vir cumprir todos os caprichos dela. E hoje não há. E ninguém é isso. Mas não é suposto também que ninguém seja, Pois. né? Há um elemento, a construção, o amor, o próprio relacionamento. E dali a pergunta que eu fiz sobre a mulher entender quem é o seu criador. Exatamente. Porque ninguém aqui no mundo está para satisfazer as suas próprias necessidades, né? Nós estamos aqui para um destino final. Nós precisamos cumprir aqui algum tempo e depois nós vamos para um destino final. O relacionamento, portanto, não é para que nós satisfaçamos as nossas necessidades mais baixas, os nossos caprichos, Mas é o que né? parece hoje. É o que parece, mas não é. Porque infelizmente é aquilo, né? O amor. Que tipo de amor é cantado nas músicas românticas? Que tipo de amor é que nós assistimos nas novelas? É só aquilo.
E hoje vê-se muito que, infelizmente, e a mulher vai continuar a ser enganada por isso. Hoje em dia é muito fácil um homem enganar uma mulher, porque ele percebeu que é só fazer um buquê de 40 rosas que essa mulher já vai se sentir amada, vai ter aquela E necessidade de algumas até gostar recebem de desconhecidos. de desconhecidos e entendem que isso é uma demonstração de amor. Isso por quê? Porque na modernidade, ao invés de nós adaptarmos os fatores importantes que o nosso tempo nos dá e Exatamente. valorizarmos os fatores, os elementos passados, aqueles elementos que são próprios, e nisso nós estamos a falar das virtudes. Independentemente da época social em que nos encontramos, existem elementos que serão próprios do ser humano. Existem requisitos dos quais o ser humano não pode abrir mão. Isso estamos a falar da bondade, estamos a falar do sacrifício, estamos a falar dessa disposição do amor real. Um homem que realmente queira estar contigo, não somente pela tua beleza, mas porque te quer por inteira. Está ali para ti, está ali para se sacrificar por ti. Doutora, está cada vez mais para parecer amor de novelas. Não, mas não é. O que é que acontece? O sacrifício que aqui eu coloco é mesmo esse sacrifício da pessoa saber que eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu preciso ser correto. Então não é sobre romantismo, essa Sim, ideia do amor romântico, mas essa ideia do amor sacrificial. E um exemplo vivo, ainda que nós não sejamos crentes, sim, sim. mas um amor vivo um exemplo, aliás, vivo do amor sacrificial a que eu me refiro é o amor de Cristo. Sim, sim. Ele nos amou tanto que morreu por nós. E durante muito tempo eu me questionei o que é esse morrer por nós. Como é que Jesus morreu por mim se eu nem sequer era nascida? Para me livrar de quais pecados se eu não cometi nada daquilo? E dali eu achei a resposta. O Jesus morreu por nós exatamente para nos mostrar que todo aquele que defender a verdade até ao fim terá a vida eterna. Então foi isso que Foi ele isso que fez. fez. E é isso que nós precisamos fazer no nosso relacionamento. Dali, Deus será a primeira pessoa do relacionamento. Doutora, algumas mulheres dizem quererem homens maduros, mas não aceitam, em parte, alguns homens sem status. O que falar sobre isso? Por homens maduros, aqui vamos falar o que é o homem maduro. E o que é um homem com Hum. status? O que é a maturidade do homem? Como é que se Porque, na verdade, caracteriza? hoje em dia, Né? as mulheres, quando dizem maduros, estão a falar de status. Ponto. Dali tá, nós estamos numa sociedade muito materialista. Porque maduro eu sou desde os 20. Mas está ali, a maturidade não é só a capacidade De de correr prover. atrás, de prover. Sim. Há muita coisa por trás. Existem certas qualidades, e essas qualidades são próprias do homem, que o homem precisa ter. Primeiro é que um homem maduro, ou que pelo menos pretende atingir a maturação, esse homem precisa ter força, força física e força de caráter, né? Depois, esse homem precisa de ter ambição. A ambição não é, vá, ele querer ser rico a todo custo. Não. É um homem que ele compreende a condição social em que se encontra, ele entende que, tá, eu vivo nisso, mas ele quer, reúne, utiliza Sim, essa sim. fragilidade dele atual para correr atrás da sua estabilidade. Estabilidade financeira, estabilidade emocional. Emocional. E quando estamos a falar de homem maduro, estamos a falar disso. E depois, esse homem maduro precisa de ser íntegro, Mas não é precisa isso que defender que o a mundo verdade. contemporâneo entende. Mas não é isso que o mundo contemporâneo entende. Não é à toa que nós somos a geração que mais livros diz que Léo, lê, que mais fala sobre desenvolvimento pessoal, mais fala sobre inteligência emocional, mas é a geração que que mais falhou. apresenta mais problemas mentais. Mas Isso que, porque sim, sim, nós e estamos agora? aí contramão, nós estamos a ignorar um ensinamento que surge, que existe desde milhares de De gerações. anos. Sim. Então nós queremos inventar
um modo novo de ser humano, quando já existe direções, já existem ensinamentos, já existem princípios e que nós só vamos conseguir recuperar a nossa saúde mental e a maturidade de que tanto aspiramos, inclusive a felicidade, quando nós estarmos em contato com os ensinamentos dessa criação, desse Criador. É realmente muito triste sermos a geração que supostamente mais leu, a Uhum, geração com mais mentores, a uhum, geração com mais orientadores uhum, e sermos a geração que mais falhou. uhum, Lembro-me que em 2002 tinha 17 anos e eu gostaria muito que em 2002 existissem coaches, mentores, palestrantes como há hoje. uhum, Mas tu olhas para um rapaz hoje em dia, ah, com 20 ou mais, 17, 20 ou mais anos, eh, com esta informação toda que nós temos hoje, uhum, mas eles andam mais perdidos do que nós em 2002. E dois. uhum, E eu pergunto, uhum, o que terá falhado de uma forma geral? Já uhum, agora que estamos a falar não só da mulher moderna, mas uhum, também dos problemas que acarretam a sociedade ou em que a mulher moderna está inserida. O que terá falhado, doutora? Porque eu vejo aqui, as mulheres hoje, quando dizem maduro, o Helder é maduro, uhum, até certo ponto, não é, Helder? Mas pronto, a uhum, mulher moderna não quer esse homem maduro só. Esse maduro é algo subentendido, que no final do dia tem mais questões ou exigem mais requisitos para que tu sejas o considerado homem maduro. uhum. Então, que terá falhado? Uma das coisas que eu percebo que falha muito é a questão do autoconhecimento. Boas. E eu vou repetir, a pergunta que eu fiz e que as pessoas precisam compreender o porquê dessa pergunta. Sim, Porque todo o resto vai se basear por ali, né? Então se o Dr. Alberto é o criador do Motivational Career Podcast, eu tudo que eu quiser saber a respeito. a respeito, eu preciso consultá-lo. Então tudo o que nós quisermos saber a respeito de quem nós somos, para o que nós existimos e para onde vamos depois dessa vida, precisamos de consultar O o nosso Criador. Criador. E aqui eu não estou a impulsionar as pessoas a acreditarem em Deus. Para mim, Marinela, eu acredito piamente na criação divina. Eu acredito que eu fui criada por Deus. Exatamente. Então, o meu Criador é Deus. Toda e qualquer dúvida que eu quiser saber sobre mim, eu preciso consultar esse Criador. Então e nisso eu falo muito sobre isso no primeiro capítulo do meu livro, Sim, que sim. será lançado já no Já mês de agora, agosto, sim, sim. porque é importante, todo o processo de desenvolvimento pessoal precisa partir por 3 perguntas fundamentais, e essas perguntas eu respondo no meu livro. É: quem sou? De onde vim? Para o que vim? E para onde vou? Todo e qualquer processo de psicologia, de coaching, de mentoria, Sim, de sim. terapia, que não parta desse princípio, será falhado. Atenderá pura e simplesmente às nossas ilusões. Por quê? Quando eu consigo saber de onde eu vim, eu consigo ter contato com essa pessoa que me criou, Sim, sim. eu vou questioná-lo. Então, tá bem, meu criador, isso tem quem acredita que veio de células, tem quem acredita que veio do espírito, tem quem acredita que veio do Estado. Independentemente da tua crença, você vai ter que depois confrontar quem você acredita que te criou. Tá bem, Criador, universo, você me criou. Tá, me criaste para o quê? E vais encontrar A resposta. respostas. E depois está sabendo para o que esse Criador te criou. Então você vai perceber, vais analisar, fazer um exame de consciência e perceber se os teus atos têm estado a conciliar com os motivos da tua criação. E depois, está bem, eu me criaste para isso, para isso. E depois, para onde eu vou? É importante que nós tenhamos claro o nosso destino único. Exatamente. Se nós não tivermos claro para onde nós vamos depois dessa vida, será insignificante conversarmos sobre qualquer coisa que for, porque tudo vai valer a pena. Exatamente. Porque se, vá, e algo que eu falo muito aos meus mentorandos, se a nossa vida, e aqui vou trazer um pouquinho de teologia, Sim.
Se a nossa vida termina realmente aqui, então ninguém tem de me aconselhar a nada. Se eu quiser agora pegar uma, não sei se posso falar aqui, pistola e dar Pode. um tiro ao doutor Alberto, eu estou só a fazer a minha vontade. Se Exatamente. eu quiser beber 20 graus de cerveja, eu estou só a aproveitar a única vida que eu Tem, tenho. exatamente. Então as pessoas precisam se perguntar por quê? Se a vida termina aqui, então eu não tenho que ser fiel ao meu parceiro. Será? Por quê? Imagina, se quando eu morrer não tem nada mais depois da morte, então por que que eu tenho que ser fiel a uma única pessoa e não aproveitar o máximo de pessoas que eu puder? Se eu tenho Esta conversa é para um outro assunto. não, E é porque interessante, sim, não, sim. por quê? É Porque interessante só para não ser contextualizar só para contextualizar e finalizar o bem, exemplo, né? sim. Então, se você não ter noção de que há algo mais, então nós vamos continuar a viver os dilemas que nós vivemos. Por quê? Porque nós tiramos do centro Deus. Deus. A partir do momento que qualquer sociedade tira Deus do centro, não tem como essa sociedade ser uma sociedade saudável. Não, não tem como. Não, Não. porque Deus é quem vai nos indicar, é quem vai responder E nos e guiar, vai ser a nossa direção. E nós hoje não temos direção. A direção hoje é o perfil bonito que eu vi nas redes e muita sociais, velocidade, velocidade, mentiras, satisfação única do nosso prazer. E não é à toa que nós vamos acabar por ser a geração que falhou. ser a geração. Doutora, a sociedade está a ensinar a mulher moderna a vencer profissionalmente, mas há uma ala que diz que não está a ensinar as mulheres a vencerem emocionalmente. Concorda com essa abordagem? Concordo, porque um dos desafios, falamos já de 2 desafios invisíveis. Uhum. O último desafio da mulher moderna que eu apontaria, e que também quem traz é o Viktor Frankl, um dos principais desafios também que a mulher vai enfrentar é a perda de sentido. Como assim? Né? Porque nós hoje estamos a inclinar toda a nossa força à construção do bem material. Só que também assistindo à vida de mulheres que conseguiram chegar lá, percebemos também muita insatisfação espiritual. Né? Parece que tá, eu construí tantos bens materiais, mas esses bens não me alimentam. E Exatamente. tem algo sobre o material que eu própria já experimentei na minha vida e gostaria aqui de partilhar. Quem segue as minhas páginas vai perceber que eu sou muito fã de perucas. Ok? Eu gosto mesmo de perucas. Isso é Houve bom. uma época que eu já sonhei usar as perucas na qualidade que eu uso hoje. E naquela altura, eu achava verdadeiramente que tão logo eu conseguisse usar esse nível de peruca, eu me sentiria mais bonita e realizada. O que Mas, que aconteceu? Eu comecei a utilizar a peruca que eu desejo e já desejo uma outra coisa. E exatamente. o mesmo nas roupas. Eu vejo um blazer, poxa, eu quero muito comprar esse blazer, quero. Esse blazer mesmo é que vai ser a minha satisfação. Mas tão logo eu consiga adquirir o blazer, Sim, já sim. quero um outro. Então, isso para dizer o quê? Que os bens materiais jamais vão satisfazer a nossa alma, porque nós temos que nos entender que nós somos três dimensões. A nossa dimensão única não é a matéria. Vou trazer aqui de outra pessoa. Vou, vou trazer aqui de outra pessoa. Não, só para. Porque, Contextualizar, pronto, vamos. a questão é. Sim, A nossa dimensão única não é a matéria. Nós somos matéria e somos espírito. exatamente. Há uma parte do ser humano que é a parte mais importante que não se alimenta com o material. Se alimenta com o sacrifício que tu estás disponível para fazer pelos outros. Uma vez, enquanto eu almoçava, ia almoçar com uma amiga,
Lá no nosso, na instituição em que eu trabalho, Uhum. tem umas barracas ali onde nós, algumas vezes, almoçávamos. E nesse dia, nós reparamos que existiam muitas pessoas ali a pedirem comida, que tinham fome e tudo mais. E ela me perguntou: Marinela, por que que a pobreza existe? Eu acho que é muita falta de. E ficamos a falar do Estado, né? Não vou estar aqui Sim, sim. a coisa. E ela disse: Eu acho que é muito falta disso, falta daquilo, falta daquilo. E eu parei, olhei e de repente me surgiu um insight. Eu disse: a pobreza existe precisamente para que aqueles que muito têm saibam partilhar. Então toda vez que nós estivermos inclinados no nosso umbigo, nós não vamos conseguir alimentar a nossa alma. Não vamos. E claro, por que que a mulher hoje trabalha? A Sim. mulher não trabalha para coisas grandes, trabalha para satisfazer as suas necessidades e para fugir daquilo que ela acreditou que é dos maus tratos masculinos. Igualmente aquela conversa, né? O homem trabalha para sustentar a família e para dar uma vida Uhum. melhor. A mulher trabalha para não depender do homem. Uhum, para alimentar uma vaidade. E claramente que sempre que for Engraçado. assim, nós vamos continuar cada vez mais vazias, porque nós vamos buscando reconhecimento através dos bens materiais, mas é um reconhecimento que nunca é suficiente, vai nos pedir cada vez mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. E São Tomás Agostinho aponta essa questão Exatamente. como sendo um dos principais motivos pelos quais hoje a mulher moderna enfrenta muito burnout. Porque o burnout não é só essa exaustão, mas é a exaustão para o quê? Pero o quê? Né? Por quê? Por quê? Porque a mulher tem tanto medo de perder o material, tem tanto medo de ser autossuficiente, que ela precisa abraçar todas as responsabilidades para ela. E não é isso, não é para isso que a mulher foi feita. Sim. Atenção, eu não estou aqui a dizer que a mulher não pode trabalhar. A mulher deve trabalhar. Na verdade, qualquer pessoa deve trabalhar. Mas esse trabalho, desculpa, Uhum. precisa ter fundamentos grandiosos. Não pode ser para nossa única satisfação. Eu até costumo brincar com a minha colega que toda vez que nós tivemos, e isso é direcionado às mulheres, né? Mas a Exatamente. título de brincadeira, mas que esconde uma verdade. Exato. Toda vez que nós tivermos muito olho gordo, toda vez que nós pensarmos só em nós, nós vamos engordar. É verdade. Então, então toda mulher que quer permanecer Doutora, bonita precisa saber partilhar. exatamente. Doutora, a busca por homem ideal está a afastar as mulheres dos homens reais? Sim, sim, mas é preciso também, pronto, Porque entendermos. o homem ideal hoje está padronizado, a mulher padronizou o homem ideal. Uhum, sim, sim, há ali um checklist Exatamente. Se não de que se cumprir não com os 10 cumprir mandamentos da as red checklist da flags. mulher moderna, Uhum, sem ainda falar das red flags, uhum, porque muitas das vezes o homem ideal de determinadas mulheres, ela é obriga, imaginário. é imaginário e é obrigada a tirar as red flags. Uhum. Sim, o que é que acontece? É dali que o autoconhecimento é fundamental, né? E pronto, o autoconhecimento não é para você descobrir que és mimosa, teimosa, não, é muito mais profundo do que isso. Só quem se conhece verdadeiramente, só quem conhece o ser humano na sua essência, consegue se afastar dessas listas imaginárias. Porque não é sobre o que ele vai me dar, é sobre o que nós vamos construir, né? O que é que nós queremos construir? Para o que é que nós queremos ter um relacionamento? Nós aqui, vou já, sou um pouco da geração de que estamos aqui já com os 30 aí e tal, Uhum, nós percebemos que esses requisitos todos, eles duram até pelo menos o primeiro ano de relacionamento. Essa paixão que nós buscamos, esse fogo no umbigo, esse borbulhar do estômago, uhum, nós vamos ter por um certo período. Dali para frente, não será esse fogo que vai sustentar o relacionamento. Não é mal uma mulher
estabelecer esses requisitos, estabelecer uma lista de um parceiro ideal. Até é bom Sim, que ela faça isso, exatamente. mas essa lista deve ser baseado num processo de maturidade. Em quem você é, quais são os teus valores, o que é que você tem como valor. Não é o que é que acontece muitas das vezes. Nós, por conta da nossa carência afetiva, dependência emocional e tantos outros os romances que nós vamos lendo, vamos acompanhando, nós muitas das vezes queremos um homem para nos salvar. E algumas pessoas criticam muito os filmes de princesa, né? A Ok. Cinderela, por Cinderela. exemplo. Mas a Cinderela não foi salva por um príncipe. A Cinderela não estava em busca de um príncipe. E é Exatamente. importante nós olharmos para as princesas. O príncipe não veio salvar propriamente a Cinderela, porque a Cinderela era uma pessoa, era uma mulher que estava ali nos seus deveres ordinários. Ordinários. Ela estava ali a trabalhar, estava ali a fazer as suas coisas. E é nesse ambiente que ela encontrou alguém, né? É sendo essa pessoa, essa mulher dada ao serviço, disposta para cumprir os deveres ordinários, Ordinários da família. apesar de que a madrasta a maltrata e não sei o quê. Mas a Cinderela fazia as coisas sem reclamar, fazia com um sorriso no rosto. E é essa a beleza da feminilidade. Então, uma mulher que construiu a sua maturidade, daí que o autoconhecimento é fundamental. Ela construiu a sua maturidade, ela entende quais são os deveres dela enquanto mulher. E aqui eu não estou a falar de lavar, arrumar, não, não estou a trazer isso. Mas você, como Como pessoa, pessoa. entendeste para o que você serve? Você consegue se doar para o mundo? Você não vai estar à procura de um salvador. E recentemente surgiu um caso, e depois eu fui acompanhando que afinal são várias mulheres nessa condição. Muitas mulheres, sobretudo na condição da Cinderela, que Uhum. cresceram com madrastas, tias e tal, por crescerem num ambiente infernal, de muito sacrifício, de muito maus tratos, tudo o que elas queriam é casar para fugirem daquele ambiente e encontrar então a tal felicidade. Mas, independentemente dos motivos, é sempre a busca de alguém para te fazer feliz. E isso não vai existir. Não existe ninguém que tenha a responsabilidade e capacidade de nos fazer felizes, né? Exatamente. Dali que antes de fazeres o teu checklist, que é sim necessário, mas construa primeiro uma mulher Uma mulher madura. madura. Seja primeiro uma mulher madura, porque os teus requisitos, a tua maturidade vai influenciar muito na qualidade dos teus Os teus requisitos. requisitos. É ali onde você. Por isso é que algumas mulheres conseguem construir bons relacionamentos. Por quê? Porque ela é feliz estando na vida dela. Ela gosta das coisas que ela Que ela faz. faz. Ela trabalha não porque quer ser independente, não porque não quer chulos. Ela trabalha porque entende que aquilo é um dever dela. É uma mulher que se cuida, ela não se cuida porque o marido vai elogiar. Claro, é bom que esse elogio surja, mas se esse elogio não surgir, eu vou continuar a me cuidar. Não é Exatamente. à toa que algumas mulheres, depois de se separarem, emagrecem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A minha pergunta é: então, no tempo em que você tinha o teu parceiro, tu não podias emagrecer? Tu não podias te cuidar? Não poderias te tornar mais bonita? O que é que te impede? Isso porque nós estamos sempre em busca do Salvador. Da Só que o pátria. homem não é Salvador porque ele também vem com os seus pedaços, vem com seus pedaços e nós Exatamente. vamos pelo que o Montando. outro é. É muito o que eu sou, o que você é, vai formar quem nós somos Somos. enquanto casal. Exatamente. Doutora, será que algumas mulheres perderam a capacidade de admirar os homens sem antes olhar para o bolso? Sim, porque nós não sabemos, infelizmente, muitas mulheres não sabem quais são as qualidades admiráveis num homem.
E porque também nos falta referência, porque também nos falta, discernimento, nos falta conteúdos sobre isso. Então, existem certas coisas que precisam de algum esforço para ser percebido. E, infelizmente, nós hoje temos muita queda para nos deixarmos levar pela massa. Então, todas as pessoas que eu perguntei quais são as qualidades admiráveis num homem, algumas mulheres com quem conversei, se não é um homem romântico, carinhoso, as qualidades mais citadas são ser romântico e ser carinhoso. O ser carinhoso é como? O ser romântico para ti é como? Existem certas perguntas, dali o processo de mentoria e terapia ser fundamental, porque vai te ajudar a conseguires te encarar, perceber quem você realmente é e o É, que é que estás a fazer no mundo. Então exatamente. destrincha aí, vai, descreve. O que é ser um homem admirável? Qual é a referência de homem admirável que você tem? Porque é preciso que nós tenhamos isso para que nós possamos saber escolher. Sim. Então, quais são as tuas referências de homem admirável? Agora vou perguntar aqui para o doutor, qual é, fora claramente, porque pronto, pode dar uma de praia e profeta, dizer não, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não, eu quero saber qual é, e assim, pode ser uma pessoa que não seja viva, fora os nossos, aos familiares, Uhum, pessoas do teu núcleo. uhum. Gostaria que me citasse um homem realmente admirável, que considera ser admirável e por quê? Jesus Cristo, Por quê? por ser o Criador. Por ser o criador e, sobretudo, também pelas qualidades que ele Tem. tinha, né? Sim. Pela forma de como viveu a sua E vida, sua pela história. forma de como. Então, Jesus Cristo para si é um homem admirável. Então, se quisesse também ser um homem admirável, quem seria o teu modelo e para onde é que os teus atos se direcionariam? Para o Jesus Cristo. Jesus Cristo. E não estamos aqui a falar de. Não, pronto, pode ser que tenham ali pessoas ateias Sim, sim. ou ateus também. Então é preciso entender que Jesus Cristo é uma referência de caráter do Dr. Alberto. Também você ali que está a ouvir esse vídeo pode ter uma outra. Mas com base a isso que eu vou aqui dizer, você pode adaptar na tua realidade. Então se a minha referência de caráter é Jesus Cristo, a minha obrigação é que o meu caráter se aproxime de Jesus Cristo. Estou quase. Mas sim, é mesmo se aproximar, não se igualar, mas se aproximar. Ou seja, ainda que eu não consiga, Sim. dada a imperfeição humana, eu preciso ter certeza de que no meu dia a dia eu trago Cristo. E será que temos estado a fazer? Então alguém vai me dizer, não, eu sou muito fã de Marco Aurélio, por exemplo. Tá, você é muito fã de Marco Aurélio. Por que que você é fã de Marco Aurélio? Não, eu sou fã dele porque ele fez isso, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo. Sim, sim. Tá, então, ao descreveres Exatamente. os teus requisitos, você vai procurar alguém que tenha algumas características das tuas referências. E nós hoje não temos referências. Quais são as nossas referências para relacionamento? São esses relacionamentos das redes sociais que apresentam pura e simplesmente recortes. Não é à toa que as pessoas hoje não têm qualquer restrição em destruírem suas famílias, mas se comovem quando a Virgínia e o Zé Felipe se separam. Por quê? Porque a referência dela de É, relacionamento é a Virgínia e o Zé Felipe. Quando a Virgínia e o Zé Felipe se separam, destrói completamente a ilusão de amor que ela criou. Dali vem nas redes sociais, ai, Zé Felipe e Virgínia se separaram, já não acredito no amor. Mas quais eram as referências que você tinha para que aquele casal fosse a tua referência? O que é que ele te mostra? Ele te mostra o quê exatamente para você ter isso como referência? Então, o que eu isso. Depois, no convido. final, somos todas Virgínia. Depois somos todas as Virgínias, depois, Yeah, agora a Virgínia. Virgínia está com Vini Júnior, Sim. então a mulher não entende que provavelmente a Virgínia tenha falhado e ela agora vai apoiar o relacionamento Com da Vini Virgínia Júnior. e também vai hum, ansiar
que na vida dela aconteça o mesmo. Ela vai achar que não. Então, se o meu companheiro falhou um pouco aqui, eu vou lhe deixar, não tem problema, porque também vai me aparecer um Vini Júnior. Só que ela está a continuar a se comportar como Virgínia, não tendo a condição financeira da Virgínia, não tendo o trabalho que a Virgínia tem, porque muitos E não desses tendo um Vini conhecimentos Júnior financeiramente. financeiramente e muitos desses relacionamentos que nós assistimos ali nas redes sociais são contratos. Como assim, doutora? Sim, existem por contratos, mesmo por benefícios que um vai gerar no outro. Então, nós não podemos nos moldar Em em função função. desses relacionamentos. E, claro, as nossas mães também foram criticadas por aguentarem supostamente muitos maltratos. E é esse cuidado que eu faço a muitas mulheres. É se nós quisermos, e isso é meio pesado dizer em fórum público, Sim. mas se nós quisermos verdadeiramente crescer, nós precisamos retirar nossas referências das televisões, das novelas, dos influencers e, sobretudo, precisamos também desendeusar um pouco as nossas mães relativamente a relacionamentos, né? Por quê? Quem o nosso pai foi? A nossa mãe é o nosso anjo, é o nosso Deus na terra. Modelo. A minha mãe é tudo que eu tenho. Depois de Deus, é a minha mãe. Assim. Mas se eu não tiver a capacidade de entender que o relacionamento da minha mãe, do meu pai, não me cabe, eu vou tender a repercutir, ou a repetir, aliás, toda a história dela. Então eu preciso, ao entender-me como pessoa, entender as minhas referências, eu preciso entender que o conflito que existiu entre a minha mãe e o meu pai não teve somente o meu pai como causador. De alguma forma, a minha mãe também Terá falhado em terá algum lado. falhado em alguma coisa. E o fato de nós não conseguirmos perceber a falha das nossas mães enquanto esposas, isso limita também o nosso crescimento. Então é preciso nós desvincularmos isso, né? Separarmos, tá? A minha mãe é uma grande pessoa, eu amo a minha mãe, sou capaz de. A minha mãe já tem aqui reservado um rins para ela, caso precise, que diabo seja surdo que ela não Não precisa chega a este, precisar, a este, a né? este ponto. Mas entender que as nossas mães não são perfeitas. Dali que é importante termos referências as virtudes, a vida deixaram rastros imortais, dali como Jesus Cristo, por exemplo, a Virgem Maria, por exemplo, e tantas outras mães, ou tantas outras mulheres que foram modelos de virtudes, de sacrifício, e olharmos para nossa mãe, sabermos distinguir nela o que é bom para que possamos copiar E e o que é mau, descartar. descartar. Doutora, o excesso de opções nas redes sociais e não só tornou os relacionamentos descartáveis? Sim, nem é só nas redes sociais, é mesmo essa facilidade. Vá. Anteriormente, as mulheres passadas viam na capacidade de manter a família um poder. Né? E existem muitas mulheres que se sacrificaram Exatamente. muito Muito. para Para a que aquele família. relacionamento fosse mantido. Né? E hoje, fruto também de alguns traumas que nós já trazemos, as redes sociais hoje nos dá a possibilidade de acessarmos cortes, né, da vida de pessoas. Hoje em dia qualquer pessoa tem opinião, então são poucas as pessoas hoje nas redes sociais que nos mostram um lado contrário, um lado diferente, de que é possível lutar, mas lutar do jeito certo, né? Um dos erros que eu assisto as mulheres cometerem muito é elas deixarem de ser quem são para caber num relacionamento, né? E existem várias técnicas. Neurociências, várias técnicas para nós nos livrarmos da dependência emocional e dessa necessidade dessa carência afetiva. Exatamente. Mas a única coisa para mim que ajudou-me a curar-me da minha carência afetiva foi o relacionamento que eu estabeleci com Deus.
Do contrário, eu tendia sempre a buscar validação, a não me achar suficiente, a não. Por isso é que o processo de autoconhecimento é fundamental. Porque é preciso você conseguir. Eu hoje, se me perguntarem por que, é que eu estou com meu marido, independentemente dos nossos dissabores, eu consigo responder o porquê que eu estou ali. Né? Porque eu estou ali por mim mesma, eu não estou ali para agradar a sociedade e se sair, que o diabo também seja surdo, não é para agradar a sociedade. É preciso as pessoas conseguirem responder os seus porquês. E falta muito isso. Doutora, o que falar da pressão estética na mulher moderna? Por que que eu chamo isso de pressão Uhum, estética? Porque hoje todas querem mudar o corpo, ninguém uhum, quer, entre aspas, manter-se uhum. com o corpo que o qual nasceu. Sim. Pronto, é muito importante que a mulher tenha esse cuidado com a beleza, porque a beleza é também uma das formas que nós temos de amar o outro. Né? É agradável estarmos ao lado de pessoas que são bonitas, que aparentem, vá, têm uma boa aparência, Pô, é Áurea. bonito, é prazeroso. Sim, sim. Mas agora, a mulher precisa ter cuidado com os fins para o qual ela usa a beleza dela. Porque hoje em dia, as mulheres entenderam que há um certo tipo de modelo que o homem prefere. Será? Uhum. Entenderam que é essa percepção enganosa que algumas mulheres têm, de que o homem prefere mulheres mais avantajadas e não sei quê, e não sei quê, e não sei quê, e que se eu for assim, completa, fora que vou ter destaque, porque há essa necessidade, apesar de muitas das vezes inconsciente, há essa necessidade da mulher de ser a mais vista. Né? Por isso é que muitas das vezes as mulheres competem entre si, também de forma inconsciente, algumas vezes, outras vezes Sim, sim. mesmo conscientes, competem entre si, e nesse caso da pressão estética, há essa competição entre as mulheres de ser a mais vista, a mais bonita. Há até ali um relato muito honesto da culturista Samara Panamera, numa das entrevistas que ela falou sobre a jarda, e que ela disse que já havia jardado uma certa quantidade e que sentia até que estava bonita, mas foi para a discoteca e viu uma outra mulher com o rabo maior Maior do que o que o dela. dela. Então ela disse: Não, se ela está assim, eu preciso Continuar. continuar a injetar mais para estar maior. Então há essa disputa também de ser vista e é preciso ser controlada. Depois, mentiram-nos também que será a nossa. Quanto mais bonita nós formos, menos sofrimentos relacionais ou afetivos nós teremos. E não é Mentira. verdade. A autoestima não é proveniente de quão bonita nós nos parecemos, não vem Exatamente. dali. E a beleza também, eu costumo dizer que a beleza é vamos dizer que é o cartão de visita. A nossa beleza é o nosso cartão de visita. Mas depois, para que o turista queira navegar e depois, quiçá, investir Neste nesse destino turístico, vai depender muito do que é que ele vai encontrar. Então, não é e mal e de uma todo, e uma sim. boa parte das vezes nós encontramos cansaço emocional em mulheres desse tipo. Sim, muito cansaço emocional, porque a dependência emocional e a carência afetiva, já agora não sei se eu podia dizer isso, mas eu tenho um e-book especificamente para isso. É uma terapia guiada sobre dependência emocional e carência afetiva. Quem quiser é só ir no meu perfil. Ainda não coloquei ali o link na bio, mas se mandar uma mensagem e ter acesso, está a ser comercializado no valor de 4.700 kwanzas, bem Pois. barato. E que eu falo muito da dependência emocional e carência afetiva, porque o que acontece é que por vários motivos, e lá eu explico, a mulher vai estar em constante busca por validação. Muito porque muitas das vezes ouviu muito na infância que não é suficiente, sofreu bullying, então ela vai crescer com essa crença de que ela não é suficiente, de que ela não é olhada. E uma das coisas que eu coloco aqui, que é muito perigoso e importa-se falar, são os relacionamentos amorosos precoces. Exatamente. Aponta-se muito a fuga à paternidade como sendo o causador da dependência emocional, mas não é.
É também, influencia sim, mas nada é tão destrutivo quanto os relacionamentos amorosos precoces. Porque é quando esse homem, você começa a se relacionar precocemente, ainda não tens o autoconhecimento, não tens domínio do teu corpo, então tu vais ser feita muito pela percepção que essa pessoa tem por ti. Exatamente. Começam a namorar ali com base na paixão, vocês dois frustrados com a realidade que vivem em casa. Ele está chateado porque lhe mandaram lavar louça e lhe mandaram ir deitar o lixo. Você está estressada porque na tua casa toda hora te mandam cozinhar, hora te mandam lavar, toda hora te mandam não sei o quê, a tua mãe toda hora grita contigo. Então vocês vão encontrar um no outro consolo. Durante algum tempo, vão parecer que vocês se estão a ajudar, porque afinal vocês tornam a vida um do outro mais leve, né? Quando vocês estão juntos, parece que aquilo flui. Exatamente. Só que depois, por falta de preparação mesmo, os conflitos começam a existir. Esse outro em quem você confiou começa a te trair, vai se apaixonar também mais por outra colega da escola, e depois você vai ter que disputar com aquela colega da É escola. luta, guerra Olha, terrível. e começa a nascer ali essa então dependência Emocional. emocional, e com a dependência emocional vem também a insegurança. E Exatamente. dali que na vida adulta nós vamos estar em constante reconhecimento, Cimento. ou seja, muitos dos atos das mulheres de querer afeto a todo custo é uma tentativa de provar para aquela crença que ela tem dentro dela que ela não é aquela menina ali inferior, Yeah. aquela menina que sofria bullying, aquela menina que os homens maltratavam, Sim, sim. só que ela faz isso de maneira errada. Ela faz isso se ferindo cada vez Cada vez mais. mais. E há um caminho melhor. Pronto, já em tom de encerramento, doutora, como dizemos, né, é uma conversa muito importante. Eu gostei imenso de saber que existem esses desafios para as mulheres, sobretudo a mulher moderna, que é a nossa conversa de hoje. Doutora, até que ponto o feminismo moderno influenciou nas crises, nos relacionamentos hoje em dia? Relacionamentos amorosos? Exatamente. Na maneira mesmo da forma de como vai se construir esse relacionamento, né? Porque eu vou percebendo que a mulher moderna hoje, ela vive para retribuir um sacrifício supostamente que foi lhe vendido, que o feminismo fez por ela. Né? E ela agora, como as feministas lutaram, fizeram, desfizeram, então ela agora precisa ser grata a esse movimento. Então, hoje nós vamos nos relacionando com base nas experiências alheias e nos falta muito criar as nossas experiências, né? É importante que nós saibamos que os dramas humanos serão sempre os mesmos desde Adão e Eva. Pois. Então, as mesmas situações que Adão e Eva viveram, nós também vamos viver. E eu encaro o feminismo como sendo aquela cobra do Jardim do Éden, né? E a mulher precisa de ter muito cuidado com essa voz. Diariamente, a mulher vai viver sempre com a voz da cobra no ouvido dela. E o que é que significou exatamente a proposta da cobra para Eva? Que é a mesma proposta do feminismo. A cobra disse a Eva que se ela comesse daquela maçã, ela não mais precisaria depender de Deus. Seria ela a detentora da verdade e de todos os direitos, ou seja, ela já não mais dependeria do Criador, mas seria ela a criadora. Então, sendo ela a criadora, ela aí estaria em posição, teria o direito para criar toda e qualquer lei que ela quisesse. Por isso é que no episódio passado eu disse que o feminismo é contra Deus. Contra Sim. Deus por quê? Porque ele é contrário a toda a lei da criação. Ela propõe um modo novo da mulher ser e existir, mas ignora todo e qualquer princípio da criação. Então, constantemente, a mulher tem aquela voz
no ouvido dela, a lhe propondo sempre que ela precisa ser dona de si, que ela precisa fazer o que ela quiser, que ela precisa não ser mãe. É um pouquinho complexo para mim, que hoje muitas mulheres sentem medo de ser mães, mas perdem horas e horas admirando os filhos dos É famosos, né. complicado. É extrema e isso é já um sinal de uma neurose, né. Pois. Então, as mulheres dali que eu vou voltar a falar sobre isso, o processo de autoconhecimento é fundamental. E é preciso que as mulheres queiram se conhecer, queiram se encarar. E o processo de autoconhecimento vai trazer à tona aquilo, ou seja, vai ser um resgate para que a mulher encontre a feminilidade dela. Ao contrário do que se prega, feminilidade não é fraqueza. Muito pelo contrário. Feminilidade é o jeito próprio da mulher ser e se posicionar. Eu Exatamente. não posso, né, lutar sobre algo que eu não experimentei, que eu não conheço. Então as mulheres hoje guiam-se muito por palavras, teorias e imposições feministas. Mas é preciso acompanhar, tal como é preciso ter contato com o Criador, é preciso também que nós tiremos do nosso tempo para acompanhar a vida dos criadores dessa ideologia, Exatamente. para que nós possamos ver se nós nos identificamos verdadeiramente ou não. Porque é importante nós nos entendermos como o nosso cérebro é como se fosse uma plasticina. Todos nós aqui já tivemos contato com uma plasticina, né? E Exatamente. aqui vou colocar isso de modo mesmo muito chulo para que qualquer pessoa compreenda, né? Então eu acredito muito, que é possível nós e nem até eu acreditar, é possível nós pegarmos, na Da plasticina plasticina. e fazer dela o que quisermos. Então também, certos conteúdos científicos, certos conteúdos sociais vão te utilizar como se fosses essa plasticina para o seu próprio benefício. Então a mulher precisa se entender também como produto. Se essa mulher não for produto de Deus, vai ser produto de Satanás. Não há outra escolha, não há outra opção. Saída. São essas duas saídas. Ou nós seremos produtos de Deus, ou seremos produtos de Satanás. Não há meio termo. Não há meio termo para isso. Não podemos servir dois senhores. Então, algumas teorias que até mesmo são provadas com cientificismo são apenas manobras criadas para que possamos satisfazer o objeto, o sonho de uma única pessoa. Assim foi o Hitler, assim foi o caso de, agora me passou o nome, John, pronto, de Ah, homossexualidade ok. que existiu, depois vou me lembrar. Então alguns movimentos ideológicos patrocinam sobretudo pesquisadores para poderem criar teorias, provar teorias que compactuem com o plano deles. Então, se você não se conhecer de facto, essa independência que você acha que alcançou é apenas uma concretização do sonho de alguém. Você está só a ser feita de manobra. Exatamente. Você está tão só a brincar com o teu cérebro como se fosses plasticina. Por Exatamente. isso é que a dada altura nós vamos perceber, pronto, eu preciso, enquanto mulher, preciso parar e me questionar, calma ali, tá bem. Os homens são isso, os homens traem, os homens não sei o quê. Mas apesar de tudo que a sociedade relata sobre os homens, dá um pouco de pé atrás, dá uns 2 passos atrás e verifique também para o comportamento de certas mulheres. E você aí vai perceber, calma, tudo bem que os homens erram, mas também há aqui uma participação nossa. Há aqui também erros nossos. É só percebermos como é que as mulheres tratam as suas empregadas domésticas. Recentemente, Exatamente. uma mulher agrediu outra porque roubou duas coxas. Agrediu, filmou e não sei o Publicou. quê. Calma, então esse feminismo que vocês defendem não é para proteger as mulheres? É para proteger quais mulheres? Por isso é que muitas mulheres, e eu vejo muito isso na sociedade,
algumas mulheres não praticam verdadeiramente a bondade. Há um script ou um checklist de quem a mulher deve ser para agradar o homem, para ser escolhida, Exatamente. para ser aquela mulher batalhadora, verdadeira, não sei quê. E a mulher vai fingindo ser quem ela Está, não é, exatamente. somente para conquistar a atenção desse homem. E não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Doutora, a título já de encerramento, conselhos para as suas mentoradas, né? E outras mulheres que nós consideramos modernas. O conselho que eu vou deixar para todas as mulheres, quem de facto quiser se desenvolver, é se conhecer verdadeiramente. A mulher não é esse anjo que nós pintamos ali na sociedade. A mulher não é tão indefesa quanto parece, nem é tão vítima também quanto parece. É importante que entendamos que nós temos sim potencial para sermos a tal mulher sábia. A mulher sábia não é aquela que suporta tudo, não é aquela que ignora, que se permite ser maltratada. Não, essa não é a mulher sábia. A mulher sábia é aquela que se permite estar em contato com Deus. E o único objetivo que essa mulher tem é agradar pura e simplesmente a Deus. Porque quando nós estamos em conexão com o nosso Criador, é dali aonde nós ganhamos o prêmio que é a graciosidade. Essa graciosidade própria da mulher, aquela mulher que inspira, cautelosa, que é firme, mas sem ser arrogante, isso tudo é um presente divino. Mas esse presente só nos é dado quando nós estamos em comunhão com a graça. Por isso, mulheres, conheçam-se verdadeiramente para que possam responder por vocês. Porque tudo quanto fizerem, não é que você precisa de ser Maria nem nada, mas você precisa construir dentro de si a bondade verdadeira. Uma bondade que não é para agradar o cicrano, não é para agradar o fulano, mas eu saber que eu estou em comunhão com aquilo que eu fui feita para ser. Por isso é que não vou fazer as coisas porque estou atrás de elogios, mas eu vou fazer o bem por ser o meu dever. E uma mulher que entende isso não se permite ser manipulada. Por isso, Exatamente. para vender o meu peixe, façam mentorias, porque vai Exatamente. valer Doutora, pode muito a deixar os pena teus mesmo. contactos também. Olha, Instagram, já falei com a doutora sobre o Instagram. sim, olha, por acaso já estou nessa ali mesmo, falamos sobre a dependência emocional e Exato. carência afetiva, né? Sim. Eu não mexia nas redes sociais, no Instagram, porque não sentia dali muito retorno. Hum. E percebi que eu preciso continuar. O Então, o Instagram é a Instagram já porta de está saída. ativo. Já está É ativo. a porta de saída. A Marinela Pedro Instagram, Marinela Pedro Facebook, Marinela Pedro TikTok. E quem quiser marcar mentoria é só contactar o 943 99 8802. Tanto para e-books, tanto para marcar mentoria, é só contactar este número, que eu Pra- terei muito prazer em atendê-los. Exatamente. E para quando o livro, doutora? O livro está perspectivado para agosto. Tá perto. Agosto, sim, Já faltou tá bem. muito. Se tudo correr tal como está a correr, nós vamos ter o livro até agosto. Estava para o meu aniversário, que é 27 de julho. Ai, dia eh, da minha filha. sim, Julho? sim, julho. Ah, minha filha é junho. Ah, ok, eu sou de julho. Já. Ah, já, sim, Já. eu sou de julho. Então, estava para o meu aniversário, Pois. mas por conta de certas Questões, situações, então. tem pessoas que são muito importantes para mim e que E devem precisam estar estar nesse presentes. dia, porque o Cartas do Meu Silêncio é um sonho sonhado durante 20 anos, então Exatamente. precisa ser mesmo lançado em grande. Pois. Mais uma vez, Marinela, muito obrigado. É sempre bom tê-lo aqui. Sou eu quem E esse é um agradeço. desafio que tem como objetivo elucidar as mulheres, a sociedade, jovens e não só, autoconhecimento. Uhum. Sócrates dizia: conheça-te a ti A ti mesmo. mesmo. Uhum. Yeah, então é importante. Pessoal, mais uma vez, encerramos aqui um episódio com Marinela Pedro e já agora assistam, estamos juntos.